Olá, pessoal do canal Juridicando. Meus cumprimentos a todos. E eu gostaria de solicitar a todos que nos estão ouvindo que possam se inscrever no nosso canal, dar o like nas palestras assistidas e nossos podcasts assistidos e participar como inscrito, de maneira que nós possamos juntos divulgar cada vez mais o universo jurídico em debate. Hoje nós temos a presença muito especial de um amigo, né? Foi meu mestre, continua sendo na área de empreendedorismo. Currículo grande, de grande qualidade, mas a gente pode resumir esse currículo do professor Dr. Emanuel Leite como expert em empreendedorismo. Uma satisfação. Vou falar um pouquinho dessas andanças do professor Emanuel. Professor de inovação e empreendedorismo, introduziu o ensino do empreendedorismo na Universidade de Pernambuco, né? Faculdade de Engenharia e Administração, gloriosa UPE, sendo professor titular, sendo o autor da obra O Fenômeno do Empreendedorismo, além de outras obras que a gente vai poder falar um pouco sobre elas. E, além disso, né, é professor doutor em empreendedorismo pela Universidade do Porto, em Portugal, e pós-doutor também em empreendedorismo pela Universidade de Aveiro, em Portugal. Professor Emanuel, seja muito bem-vindo ao Juridicando, e hoje o nosso tema é o comportamento empreendedor para a formação do jovem advogado. Fique à vontade. A gente pode falar um pouco sobre o seu ensino do empreendedorismo, sobre essas obras que foram lançadas e que trouxeram, né, uma didática para a gente entender melhor o conceito do empreendedorismo, do empreendedor, que não é empresário, que não se confunde, né, com administrador. E eu acho que nada melhor do que a autoridade no assunto para falar sobre empreendedorismo aqui. Alisson, agradeço muito e parabenizo e relembro que há 21 anos atrás você foi meu aluno num curso de empreendedorismo na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu tenho uma trajetória meio interessante. Na verdade, eu sou doutor em ciência de engenharia, mas eu não sou engenheiro, eu sou administrador. E eu introduzi em Portugal, o primeiro curso de empreendedorismo dado em Portugal, em 1995, mais ou menos, fui eu que ministrei. Eu ministrei também o primeiro curso de empreendedorismo a nível de pós-graduação em Cuba, por equívoco que pareça. Orientei uma professora na área de empreendedorismo. Orientar um trabalho de empreendedorismo num país capitalista, isso não tem graça nenhuma. Agora, você orientar num país socialista é um bocado complicado. Eu tive que estudar os delineamentos, as diretrizes do programa do Partido Comunista Cubano para poder onde é que eu encaixava. E eu encaixei. Eu encaixei um item lá que ela podia trabalhar sem medo de ser presa. Ela desenvolveu um trabalho tão bom que a reitora não gostou e ela hoje está autoexilada em Madrid e criou um negócio para ela lá. Eu ministro muitos cursos, principalmente no México, na Colômbia, no Equador, Cartagena de Índias, esses locais assim. Porém, hoje eu tenho um filho que é bacharel em Direito, não é um advogado, é bacharel em Direito, também é jornalista, e eu acompanhei de perto essa questão da formação do advogado, porque fui professor de empreendedorismo na Católica, na Unicap, e tive alunos, na minha cadeira da área do Direito. E eles ficaram muito impressionados com a perspectiva deles, um advogado, de uma maneira geral,
ele termina um dia montando o seu próprio negócio, né? Então ele tem que ter desenvolvido o seu espírito empreendedor, não é? A gente deve desenvolver nas pessoas o espírito empreendedor. Por quê? Porque nós todos, os seres humanos, nós podemos e devemos ser empreendedores. O empreendedorismo pode e deve ser ensinado. Então vamos conversar alguma coisa sobre isso aqui. Eu acho que o mundo é feito de oportunidades. Eu não gosto da outra palavra, que é o contrário de oportunidade. Eu nem pronuncio, eu não gosto. Eu acho que aquilo não existe. Existe na cabeça da gente em alguns momentos. Porque o mundo é de oportunidades. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Você está me facultando uma oportunidade da gente discutir esses temas. Perfeito. Tivemos, professor Manuel, algumas pesquisas que foram realizadas. Aí, 2019 teve uma pesquisa interessante, 2021, e recentemente a pesquisa que sucedeu a pesquisa do Datafolha 2021, agora a pesquisa da OAB, né? A OAB Nacional divulgou esse levantamento demográfico que se debruça sobre os advogados, sua atuação, gênero, a questão da idade, da área específica do direito, e isso nos traz uma série de possibilidades e reflexões sobre a advocacia. E a gente descobre que a advocacia brasileira ela é a advocacia de advogados com pelo menos 10 anos de atuação em mais de 50% desses advogados. Então, são advogados que têm, em sua maioria, até esses 10 anos, e advogados que estão na faixa etária dos 24 aos 44 anos, em mais de 50% também. O que denota uma jovem advocacia, né? E, de outro lado, a gente tem uma mutação tecnológica realmente, não vou dizer severa, mas eu vou dizer que se acelera bastante pós-pandemia, e aí o advento da inteligência artificial que se torna acessível, porque ela não começa agora, a inteligência artificial já vem, mas ela toma esse estado de aceleração. Então, eu estou colocando assim um pouco mais extenso o cenário, né, da advocacia, mas eu gostaria que a gente pudesse trazer alguns paralelos, né, desse cenário com o enfrentamento, o desafio que um cidadão tem para constituir seu próprio negócio, considerando que esse jovem advogado deve e pode constituir o seu próprio negócio, que é o exercício da advocacia na sua especialidade, a qual elegeu para exercer. Seja o advogado civilista, seja o advogado tributarista, né, da advocacia criminal, previdenciária, enfim. Então, empresarial. E aí a gente tem esse cenário. Quais seriam os elementos que denotam esse comportamento empreendedor? Primeiro, nós vivemos numa era chamada Era do Conhecimento. E é bom destacar que o conhecimento é a coisa mais perecível que tem. Fica obsoleto muito rapidamente. Se funciona, está obsoleto. Então, nós temos no direito uma coisa muito interessante, que é a capacidade que o advogado tem que ter de interpretar a legislação que está aí. Procurar saber onde é que aquilo vai ajudar o seu cliente ou não. Por outro lado, empreendedorismo mais conhecimento igual a criação de riqueza. Então, o jovem advogado, qualquer pessoa, de uma maneira geral, mas vamos falar que o jovem advogado, ele tem que desenvolver o seu espírito empreendedor.
O que é empreendedorismo numa frase bem simples? Bem simples. É a busca de oportunidade e iniciativa. E o conhecimento é fundamental. Essa equação é válida em qualquer lugar do mundo. Se você for na China agora, ela é válida. Se você for no Sri Lanka, ela é válida. E vai ser válida aqui também. Então, o jovem advogado, ele tem que pôr, se ele quer criar um negócio com base no conhecimento que ele amealhou, que ele adquiriu nos bancos escolares, não é? Ele tem que saber uma coisa. Primeiro, se eu quero criar qualquer negócio, em qualquer área, independente de área, eu tenho que saber responder 4 perguntas. Primeiro, quem vai ser o meu cliente? Primeiro, sem cliente eu não tenho negócio. É meio interessante dizer que o objetivo de um negócio não é lucro. Lucro é resultado. O objetivo de qualquer negócio é criar, manter e fidelizar cliente. Então, se você tem um cliente, né, e você atendeu bem, resolveu o problema dele jurídico, você está criando, fidelizando esse cliente e mantendo no final esse cliente. Segundo, o que é importante para ele? O que é importante para ele? O que é que você tem que é importante para este jovem, o jovem advogado tem que vai ser importante para alguém? Terceiro, que forma econômica você pode oferecer o seu serviço de modo que ele possa lhe pagar? Não adianta você ter o melhor serviço do mundo e ninguém puder lhe pagar. Então você tem que ter um serviço que consiga, que as pessoas consigam ser nossos clientes. E por último, não porque seja menos importante, como é possível ser remunerado por isso? Como é possível ganhar dinheiro com isso? Respondido essas 4 questões, você tem um negócio na cabeça. Vamos lá. O direito é uma área muito boa, enorme de oportunidades. Você tem que se concentrar numa área. A gente não vê, na medicina é um caso muito interessante, a gente não vê um cardiologista sendo especializado em ortopedia. Ele pode ajudar no acidente da pessoa em ortopedia. No direito é a mesma coisa. Você vai saber de tudo, que a base dele é a Constituição. A Constituição ele tem que andar com ela embaixo do braço, como uma pessoa anda com a Bíblia, um cristão anda com a Bíblia embaixo do braço. Porém, no meio da Bíblia tem alguns capítulos que a pessoa se especializa. No direito é a mesma coisa. Então, agora, não é que o sujeito vai decorar nada. Não é isso, não. Einstein dizia o seguinte: eu não perguntar uma coisa para mim, eu não vou lhe responder decorado, não. Eu vou ver onde é que tem e vou lhe dizer a resposta. Então, quando você falou de inteligência artificial, ela ajuda muito nessas coisas. Eu preciso saber o que eu quero, com clareza. Quando eu sei o que eu quero com clareza, eu vou no Dr. Google, digito lá aquilo que eu quero e sai para mim todas as respostas. E aí eu vou filtrar à luz do meu entendimento, o entendimento do que é que eu quero fazer para o meu cliente. Então, a inteligência artificial veio para ficar. Não adianta as pessoas espernearem. Veio para ficar. Outra coisa, o jovem advogado ele vai ter que ter também ter bons conhecimentos da área de informática. Porque todo o processo jurídico hoje é online. As petições são online. Eventualmente, você marca uma audiência com um juiz ou uma juíza. Eventualmente. Mas você pode resolver tudo diante de um notebook ou de um celular, da maneira que você quiser. Então, eu sugiro aos jovens advogados que eles estudem um pouco de empreendedorismo, desenvolvam essa frase, busca de oportunidade de iniciativa, que é a razão de tudo. Tudo é uma oportunidade. Tudo é oportunidade. Muito bem. Existe uma lógica, até na própria ciência da administração, sobre o chamado, né, modelo SWOT, né, que vamos colocar aqui a palavra desafios e oportunidades, pontos fortes e fracos, né, e fracos, ou pontos de melhoria, vamos assim tratar. Para o jovem advogado que encontrou talvez o seu porquê na advocacia, encontrou a linha de trabalho a ser definida e especializada, seria interessante a gente falar num plano de negócio, ou essa questão do plano de negócio seria algo que naturalmente ele desenvolveria
a partir, né, da resposta a esses questionamentos que foram colocados. Professor, o plano ele é muito interessante, mas eu ia fazer uma sugestão. A ideia de negócio. O modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio? Porque o plano, ele é muito bom, porém tem um detalhe aí. Quando chega na hora da gente fazer as projeções financeiras do plano, o papel, no software ele aceita tudo. Esse é que é o problema. Né? Software ele aceita tudo. Aí você põe lá os dados, faz as projeções. Muitas vezes, num país feito esse, onde hoje a gente tem uma legislação tributária, amanhã tem outra, você faz... Exemplo, vamos dizer o seguinte, o cara estava montando uma importadora de carros elétricos. Montei tudinho. Vamos mudar as alíquotas, né? A alíquota deixou de ser zero, vai se passar a cobrar. E aí? O meu plano está todo montado com a alíquota zero. Está entendendo? Com a alíquota zero. Uma coisa que o modelo de negócio é melhor do que o plano é que a gente tem que entender que a gente vive num setor econômico muito vulnerável, que oscila muito, não é? E a legislação tributária brasileira, ela muda muito. Quem esperava com esse negócio do clima, e Recife está sofrendo, chove e calor, chove, calor, chove, calor. Daqui a 10 anos, quem mora ali na beira-mar de Boa Viagem vai sentir que a água vai bater na porta deles. Você adivinharia, alguém pensaria que tiraria a alíquota zero de importar carros elétricos? Não é? Porque as montadoras, a FOB principalmente, saiu do Brasil. Saiu porque ela não tinha carro elétrico. Não tinha carro elétrico. Então, a perspectiva de que nós vamos ter que trabalhar com energias limpas é muito grande. Se vamos ou não, é outra questão. Mas o Brasil, principalmente, por causa da Amazônia, né, o desmatamento, essas coisas todinhas, vai complicar um bocado. Então, o jovem advogado ele tem que estar atento a essas coisas, as mudanças na legislação. Principalmente a legislação tributária no negócio que ele trabalha, advogado tributarista. Não é? A legislação mudou muito de previdenciária. Né? E agora mudou de novo. Esse ano vai ser diferente. O desdobramento do 2019. Mas mesmo assim, eu olho com bons olhos as perspectivas do crescimento do potencial para o advogado, o jovem advogado. Agora, uma coisa ele tem que ter certeza. Ele não vai parar nunca de estudar. Ele tem que aprender a pesquisar na frente de um computador. Saber o que ele quer, eu quero isso, saber pesquisar, onde é que está isso. E a partir disso, desse movimento, ele chegar a coletar dados que, em base, né, às teses dele perante o trabalho que ele está fazendo. Perfeito. Quando a gente reflete sobre essa ideia, né, de modelo de negócio, ela pelo menos traz, né, uma ideia de que não basta para o advogado simplesmente fazer algo formal, preencher um formulário e dizer eu tenho o planejamento do que é necessário para iniciar o meu empreendimento na advocacia. E quando se fala exatamente em modelo, isso me remonta à ideia de inserção no mercado. Inserção no mercado, a gente vai falar de concorrência, a gente vai falar dessa questão tributária, né? Em especial, o que eu vou citar aqui sobre concorrência, não que quantidade seja equivalente diretamente à concorrência, mas pesquisa está aí, divulgada pela OAB Nacional, pois nós temos por volta de
1.300.000 advogados. E nós temos uma razão, uma proporção de um advogado para 164 habitantes. O que é uma razão por habitante, advogado por habitante, maior do que na Índia, né? Que é um país de superpopulação, maior do que nos Estados Unidos, que é um país de uma cultura jurídica dita, né, bastante avançada, no sentido de que as pessoas buscam, né, comumente o escritório de advocacia para resolver suas questões. Nesse ponto, né, quando se fala em modelagem de negócio, quando se fala em concorrência e ambiente concorrencial, mesmo entendendo que quantidade não significa qualidade, a gente poderia indicar alguns pontos relevantes para que o jovem advogado possa modelar bem o seu negócio de advocacia, o seu, vou chamar de negócio de advocacia, o seu empreendimento da advocacia, porque aí o termo empreendimento ele é mais amplo, e como a própria legislação do advogado não permite a mercantilização da advocacia, acho que o termo, né, o empreendimento da advocacia, seria mais adequado, né, do ponto de vista legal. Mas que tipo de dicas a gente poderia dar para esse jovem advogado para ele modelar melhor o seu empreendimento? Primeiro, a concorrência vai sempre existir. E é bom que exista. É bom que exista, né? E vai me fazer acordar cedo e dormir tarde. Primeira coisa, como eu disse no início, ninguém, a partir de uma determinada data do início desse século, vai te dar o trabalho ou o direito de tirar férias. Porque você hoje é demandado em qualquer lugar. O celular me tirou toda a minha privacidade. E se eu deixar de atender se o jovem advogado deixar de atender um cliente, porque ele desligou o celular, ele pode perder um cliente. Então, o modelo de negócio, ele tem que partir da seguinte pergunta: quem é o meu cliente? Quem é o meu cliente? Vou lhe dar uma ideia do modelo, como é que os modelos funcionam. Lembre-se de Henry Ford, que criou aquela linha de montagem. Ele entrou para a história porque ele criou aquela linha de montagem. Para mim, o maior feito dele foi quando ele disse que queria que cada funcionário dele pudesse comprar um carro. Quando houve a crise dos carros nos Estados Unidos, numa das crises que eles tiveram, a única que se safou foi a Ford. Por quê? A Ford inovou na área do marketing. E a General Motors, que era a maior que tinha, quebrou. Então o jovem advogado tem que botar uma coisa na cabeça. Primeiro que tudo, ele tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Ele nunca mais, se ele quiser ser um bom advogado, ele nunca mais vai deixar de estudar. Leia boas revistas, leia bons manuais, bons anais de congresso, participe de congresso, fique ouvindo, fique lendo. A partir daí você vai montar na sua cabeça como é que você vai conduzir seus negócios. Primeiro, tem que ter muita ética, né? O advogado é um indivíduo que tem que ter na cabeça, primeiro de tudo, a ética. O modelo de negócio dele tem que ter ética. E tem que ter outra coisa, um respeito muito grande pelo cliente. Onde é que estão os meus clientes? Eu tenho que descobrir onde é que eles estão. A partir daí, eu vou montar como é que eu vou acessá-los. Eu hoje posso advogar, eu digo o jovem advogado, pode acessar uma empresa na China que quer vir para o Swap. Ou ele aprende mandarim ou ele aprende inglês. Ele vai ter. Ele é uma estrela. Ele está brilhando no céu. E essa estrela brilhando, ela manda luzes para todo o universo. As luzes dele vai brilhar tanto quanto o conhecimento que ele tem. E a forma como ele vai divulgar esse conhecimento, através da inteligência artificial. Aí ele pensa, eu quero ser especializado em direito tributário. Eu vou ter que ter estudado bem o direito, a inscrição dele. Eu quero ver qual o mercado, quantas pessoas em Pernambuco precisam de um advogado tributarista. X. A partir daí eu vou tentar chegar junto dessas pessoas, fazer com que usar
o ativo dos outros. Quer dizer, significa os ativos dos outros. É você utilizar de pessoas que você conheça que possam divulgar o seu trabalho. É o like e o compartilhe. Então, sabendo que eu tenho que estar preparado o bastante, eu nunca vou deixar de estudar. Sabendo quem é o meu cliente, é muito difícil eu não ter sucesso. Agora, isso aí vai depender da concorrência, falou aí muito bem, as variáveis macroeconômicas no qual o jovem advogado está inserido, são fundamentais ele percebê-las e saber manuseá-las, saber mexer com isso aí. Porque a mudança hoje é muito acelerada. Não é? A única coisa que eu tenho de certo hoje é a incerteza. Tem um livro chamado Uma Era de uma Incerteza. É um livro muito bom, que também é o cara que escreveu O Novo Estado Industrial, no que ele diz, a única coisa que nós temos de certo é a incerteza. Você está postando aí um livro, Desafios e Oportunidades de Desenvolvimento Sustentável. Agora está havendo uma COP, né, sobre sustentabilidade. Um ramo do direito que vai ser muito interessante daqui para frente é a questão do direito ambiental. Não sei se chama isso do direito, a palavra está certa, a expressão está essa mesmo. O desenvolvimento tem que ser sustentável. Né? A questão energética está aí e ninguém vai correr mais dela. Porque, como eu disse, daqui a 10, 30 anos, quem mora ali na Avenida Boa Viagem, a água não precisa nem para a praia, vai olhar os pezinhos ali na própria calçada. Se nós não trabalharmos isso aí, nós vamos hipotecar o futuro dos nossos netos e bisnetos. Então, na minha percepção, vai surgir muitas oportunidades para esta área daí. E esta área é muito boa para o jovem. O jovem domina isso aí com competição, com uma capacidade competitiva muito grande. Por quê? Porque ele já participou disso na faculdade, ele está vendo isso direto, ele tem contato com as pessoas jovens que estão trabalhando com isso. Então, uma dica aqui, trabalhar a questão do ambiente, porque vai ser uma questão que vai ser debatida e demandada o tempo todo. Muito bem. E a gente tem umas questões aqui, que inclusive o seu livro, que é o livro que acho que as pessoas deveriam buscar, né? O nosso ouvinte, o pessoal que está inscrito no canal, o pessoal que está nos ouvindo, de ler mais sobre empreendedorismo, de buscar o que seria esse comportamento empreendedor, né? E eu me lembro de uma passagem do livro O Fenômeno do Empreendedorismo, que fala exatamente, né, de como, e é um dos autores que foram utilizados por base, né, no seu trabalho, que é o McClelland, quando ele coloca, né, uma palavra-chave. Ali são duas. Desejo de realização, por um lado, e, por outro, a capacidade de correr risco. Então, se a gente pensar e equalizar esses dois indicadores, nós teríamos o jovem advogado empreendedor fadado ao sucesso? Olha, o McClelland é um autor muito interessante. Ele é canadense, né? Ele é americano. Ele desenvolveu uma teoria chamada Teoria das Três Necessidades. Necessidade de poder, afiliação e realização. Né? E ele trabalhou muito essa questão do risco. O risco nunca vai ser zero. Né? Então, o jovem advogado tem que ter essa necessidade de realização. Todos nós nascemos com essas três necessidades dentro de nós, os seres humanos. O problema todo é que, com o passar do tempo, nós sempre que a gente pretende fazer alguma coisa, alguém diz, não faça que isso é arriscado. Não faça que isso é arriscado. Como o risco nunca vai ser zero, é melhor você correr o risco. Tentar e falhar é, no mínimo, aprender. Não tentar ficar lamentando o resto da vida. Então, o jovem advogado ele tem que ter essa necessidade de realização. O que é a necessidade de realização?
É você ter a capacidade de identificar uma oportunidade, o que eles chamam também de sonho, ter um sonho, e transformar esse sonho em realidade através da sua necessidade de realização. A necessidade de realização é aquele impulso que leva a pessoa a fazer alguma coisa. O que diferencia uma pessoa hoje da outra, e pode ser isso também de um advogado para o outro, é essa necessidade de realização. Tem pessoas que são altamente acomodadas, tem pessoas que são verdadeiros motorzinhos o tempo todo. Tá? Vê tudo como oportunidade, não vê nada como desafio, não é? Não vê nada como desafio. Tudo é uma oportunidade. Não, é um desafio. Não é você. A palavra que eu não gosto de dizer, que eu vou dizer só para ficar claro, é que é ameaça, mas ele vê como uma oportunidade de desafios. A gente tem que encerrar o dia olhando o pôr do sol, né? Um bocado de ideia na cabeça, que você não fazer uma avaliação do desafio, as oportunidades que você não conseguiu concretizá-las, para amanhã de manhã, no sol nascer, você olhar de novo o sol e dizer assim, eu sonhei com isso aqui, mas isso aqui não vai dar para mim, eu vou mudar feio não mudar de ideia, e eu não tenho ideia para mudar. Aí eu vou modificar isso aqui. O jovem tem uma vantagem sobre mim principalmente, não é? É que ele sabe que ele pode errar muito. Ele tem esse direito. Eu talvez eu não possa mais errar tanto, mas eu não vou errar. Não tem problema nenhum. O risco ele vai sempre existir e nunca vai ser zero. Agora, eu não posso ficar paralisado por causa do risco. E o jovem tem que ter em mente que ele tem um direito sagrado, dado pelos deuses, de que ele pode arriscar, porque ele tem muito tempo. O Bill Gates contrata muita gente que já errou muito. Pessoal, a carga de erro que ele trazia nas costas, já gastou no outro canto, aqui ele não vai gastar mais. Mas veja, por quê? Porque você tem que entender que eu concordo contigo, eu não gosto do termo negócios, eu gosto do termo empreendimento. Que empreendimento tanto vale para a área privada como a área social, as ONGs, as organizações que não visam lucro. Não é? Ela não visa lucro, ela não existe? Não, existe. Se eu descer aqui, tem uma ACD dela embaixo. Então, aí é que está. O jovem advogado tem que botar na cabeça. O tempo dele. Chegou, o tempo é dele agora, é deles agora. Desde que, como eu comecei no início, desde que ele esteja preparado. Os chineses têm uma frase muito interessante. Vivemos tempos interessantes. Se o advogado botar na cabeça, o jovem advogado botar na cabeça que ele está vivendo um tempo interessante, inteligência artificial, conhecimento, capacidade de empreender, não é? Brigar para que a legislação não seja tão, a burocracia não seja tão grande para ele criar um negócio. O problema não é o criar, o problema é dissolver um negócio. Não é? E cuidado quando for escolher um sócio. Socorro é ter um sócio. O sócio é com casamento. O casamento é um contrato. Quando você vai se separar, ele vai fazer um distrato. Mesma coisa quando eu vou sair de uma empresa, eu faço um distrato. Então, é preciso que as pessoas, os jovens principalmente, o mundo é deles, não é mais meu. Eles têm tudo pela frente, principalmente a capacidade de correr riscos, que o McLean chama muita atenção. É um pensador muito importante, que deu vida a essa questão que a gente tem que ter, que é a necessidade de realização. Muito bem. E outras questões aqui se desdobram, professor Emanuel, no seguinte aspecto, né? A gente está falando de oportunidades. Um mundo em mudança, a tecnologia chegando realmente para se incorporar. Eu vou contar um fato, que quando estava na sala de aula acompanhando uma de suas aulas lá na especialização em empreendedorismo, gestão empresarial da UFRPE, eu lembro de um colega que estava com um notebook. Isso 2002, né? Na verdade, 2002 terminou, em 2001, entre 2001 e 2002, para ser mais preciso. E eu lembro que o senhor olhou para o colega e falou, olha, isso parece ser avançado. Mas, aí puxou o celular. Mas tudo que está aí hoje, e apontou para o computador, estará aqui, e a gente não vai precisar mais muito de usar essa tecnologia que você está aí, que era o notebook. Então, você imagina, 20 anos atrás, o notebook
era um artigo de luxo. Era um artigo que as pessoas que tinham que gastar um bom dinheiro para poder carregar o seu computador. E, passado esses 20 anos, 20 e poucos anos, eu olho para o celular e a gente olha, não, o celular não é mais só o celular, é um chip extracorpóreo. O Elon Musk fala a introdução do chip, mas a gente já está com esse chip. Esse chip está na nossa mão e é o celular. Então, a pergunta e a reflexão, ao mesmo tempo, que eu faço é a seguinte. Veja quanta tecnologia está embarcada hoje no celular. Né? Quanta coisa mudou. E quanto poderia ter se feito, ter se investido, surfado a onda dessa tecnologia. E aí eu olho para o jovem advogado. Né? O jovem advogado, diante desse mar de possibilidades, de tecnologia, de como ele deve perceber esse novo mundo. Qual deveria ser a atitude dele para surfar essa onda dessas novas tecnologias? Que dicas, que possibilidades o senhor imagina? Como eu acredito que um advogado ele tem que ser um bom leitor, né? Primeira coisa, ele leia O Admirável Mundo Novo. Né? Começar por aí. Tem um livro do Peter Drucker chamado Uma Era de uma Descontinuidade. Esse livro é de 66, 60 e alguma coisa. Mas se você lê hoje, você pensa que foi escrito para agora. Quando você falou a questão do notebook, do celular, eu me lembro que eu dizia, e joguei a vez brincando assim, quase que eu quebro o meu celular. Eu dizia, ó, sabe por que aqui que as operadoras não dão o celular para a gente? Se der, a gente vai querer um a todo tempo. Aí elas criaram um sistema que engana a gente, dizendo que você fazendo a fidelidade, ele está te dando um celular mais novo. Ele dá um celular mais novo para você usar mais as coisas que estão embarcadas. Você falou em embarcado, veja um carro hoje. Eu não dirijo. Mas eu podia ter um carro automático, como o Google, o Tesla está fazendo. Ele disse, olha, eu quero ir para o escritório de Alisson. Aí ele me trazia aqui, abria ali, eu pagava o estacionamento e tudo mais. O jovem advogado volta para o início. A inteligência artificial e o mecanismo de pesquisa, principalmente de pesquisa. O que vai diferenciar um advogado para o outro vai ser a capacidade que um vai ter de em busca das coisas, que são as oportunidades. Ele vai ter que ser habilidoso nisso, desenvolver essa competência de ir atrás, de buscar. O tema societária, é uma questão de sociedades, não é? Você tem essa questão na mão. Né? Aí o cliente pergunta, eu quero que você me resolva essa questão societária aqui. Eu quero fazer uma composição societária, ou antes de fazer o negócio, ou com o negócio andando. Aí o jovem advogado ele vai ter que pesquisar muito sobre isso para levar para o cliente uma solução. O jovem advogado, qualquer profissional na área do direito, é uma pessoa que tem que ser capaz de solucionar problemas. O sujeito vem para o advogado com um problema. Ele quer uma solução. E o advogado vai ter que se virar, no bom sentido da palavra, para ir em busca dessa solução. E outra coisa, isso vai demandar uma capacidade que a gente tem que desenvolver. Como eu disse aqui, vou repetir de novo. A pesquisa. Tem que saber pesquisar. Aqui tem vários manuais de direito. Mas você pode ter isso, estudar por aqui e pode estudar por aí. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que ser capaz de ir atrás das soluções. Não é? Tem que ter soluções. A gente não existe problemas. Existem soluções. Não é? Soluções. A gente tem que arrumar soluções para os problemas que estão na frente da gente. E se eu entender bem o problema, qual é o tipo de conflito que está havendo na parte societária, eu já resolvi o problema. Eu gasto 95% nisso, mas 5% resolver. Eu gastaria 55 minutos, 5 minutos eu resolvi. O problema estava resolvido. Então, essa capacidade que o jovem advogado vai ter que ter de saber usar os mecanismos de pesquisa, tendo em mente que é busca de oportunidade de iniciativa, ele vai ser bem sucedido no mercado. Agora, se ele vai achar que tudo vai cair na mão dele de graça, não vai.
O profissional do direito hoje, ele é um grande estudioso, vai ter que estudar muito, porque os conflitos estão cada vez maiores e mais complicados. As soluções que a gente imaginava há alguns minutos atrás talvez não funcionem mais. Houve uma mudança lá qualquer e você vai ter que ter alternativa, você vai ter que ter a agilidade de pensar rápido e agir rápido. Aprofundando um pouco esse pensamento, né? Habilidade de pensar rápido e agir rápido. A gente poderia falar aqui, né? Me surgiu aqui o pensar fora da caixa, né? Quando a gente fala pensar fora da caixa, a gente está falando em soluções criativas, a gente está falando em possibilidades, para ser muito direto, né? E como pernambucano, pulo do gato. A gente faria nessa linha. E muitas vezes, e aí um pouco da experiência compartilhada no escritório de advocacia, aqui no Torres Santos Advocacia, a gente se depara com situações em que o que está na mesa não é exatamente o que está por trás, os verdadeiros motivos que levaram a se colocar o que está na mesa. Aquele contrato, aquela cláusula, aquela disputa sobre pagamento de uma multa, sobre a quebra de prazo, o que a gente poderia imaginar dentro dessa lógica, né? Veja só, a vida é uma batalha de percepção. Como eu vejo o mundo. Você vai ver de uma forma diferente, que você tem uns óculos muito bonitos e eu não uso óculos. Né? A vida é uma batalha de percepção. Como é que eu vejo o mundo? E por que é um escritório? Porque você vai sentar com 4 ou 5 pessoas com um problema para resolver. Aí você vai ver o conjunto de vivência, de expectativa das pessoas que estão trabalhando naquele caso. Cada um pode entrar com uma solução e chegar à solução do problema. Esse é que é o problema. O nosso grande problema também é nós temos que aprender ou desaprender um bocado de coisa para aprender coisas novas. Não é? E uma das coisas que a gente precisa aprender mesmo é trabalhar em grupo, em equipe, em grupo. Porque um escritório de advocacia são talentos que tem ali. Que, se reunidos, ganham alavancagem. Performance, alavancagem, eficácia. Né? Veja, para fazer aquele instrumento terrível que foi a bomba atômica, se juntou um bocado de gente num local capitaneado por uma pessoa que saberia gerenciar isso. É o advogado, o tutor dos demais advogados jovens. Isso é muito importante, um jovem advogado ter um tutor, um mentor, que ele seria a pessoa que iria orientá-lo. Veja, o trabalhar em equipe é um negócio tão fantástico. Uma mão só não bate palmas, mais 2 bate. Então, se eu estou trabalhando em equipe, né, eu bato palmas, né, e eu assim eu não consigo. Eu sempre trabalhei em equipe. Agora mesmo eu só trabalho em equipe. Como eu não posso digitar, né, esse livro aí apareceu, eu fui organizador, mandava uns textos para mim, eu olhava o WhatsApp, eles entendiam o português, eu gravava e mandava para lá. Corrigia assim, tudinho, fiz assim. Então, o jovem advogado, primeiro, ele tem que ter um tutor que vai direcioná-lo. Ele tem que ser parte de uma equipe de experts. Essas pessoas vão ajudá-lo a chegar à solução do problema. Porque ele tem uma visão, ele jovem tem uma visão interessante, mas como é uma batalha de percepção, como é que eu vejo o mundo? Cada pessoa vê o mundo da sua maneira. Mas a realidade é uma que vocês têm que trabalhar com a sua perspectiva. Perfeito. Bem, a gente já, digamos, nós vencemos algumas etapas aqui, né, do empreendedor jovem advogado, demonstrando que ele deve fazer a modelagem do seu negócio, que ele deve seguir
com o ímpeto do desejo de realização, com a possibilidade de correr esse risco necessário, o que o professor Emanuel diria mais para esse jovem advogado? Preste atenção, por favor. Eu vou dizer os 5 E's. Não é porque é de Emanuel, não. Empreendedor é uma coisa, não é? Empresário é outra coisa. Executivo é outra coisa. Empregado é outra coisa. Estagiário é outra coisa. Empreendedor é aquele cara que cria, inova. É o inovador. O que é inovação? A inovação não é um termo técnico. Ele é econômico e social. O seu critério nem a ciência, nem a tecnologia, mas a mudança no comportamento das pessoas. O executivo é o sujeito que... Eu casei com uma mulher rica, o pai dela morre, eu sou executivo. Empresário, melhor dizendo. Empresário aqui. Eu sou empresário. Herdei uma coisa, eu não criei. Eu não sou empreendedor. Não é que seja ruim ser empresário, não é ruim, não é bom. Né? Aí vem o executivo, aquele cara que é contratado por uma empresa para fazer as coisas. Depois vem o empregado e o estagiário. Então esses 4 S são importantes ter na cabeça. O jovem advogado tem que saber a definição de inovação. Nós vivemos num mundo que a inovação está presente em todo canto. E não é necessariamente inovação tecnológica. Inovação tecnológica é uma coisa que eu não gosto nem de dizer. A inovação é a mudança de comportamento das pessoas. No começo, o mouse foi muito difícil. Depois de tirar o mouse para passar o mouse ali no toque, foi também mais difícil. Então, a inovação implica numa mudança no comportamento das pessoas. Aí o jovem advogado vai ter que trabalhar isso, ver qual é a possibilidade que ele tem de modificar o ambiente no qual ele está inserido. E isso ele vai ter que ter um embasamento, conhecimento jurídico muito forte, estudar a vida toda e ler um pouquinho sobre empreendedorismo. Para ele se embasar nos fundamentos do empreendedorismo, porque o fundamento do direito ele já tem, ele já vem com ele. Está com ele já. Né? Agora ele precisa se embasar em questões de empreendedorismo. Perfeito. Bem, e para a gente fazer aqui um arremate, né? Eu estou com muitas ideias aqui em termos de inserção desse jovem advogado no mercado. Ele já resolveu sua questão de modelo, ele já resolveu sua questão de inserção no mercado, ele está acomodado diante da concorrência, mas ele precisa se manter desse mercado. Então, o que o jovem advogado pode fazer de melhor para permanecer vivo como empreendedor dentro do mercado da advocacia brasileira? Olha, como eu disse no início, né, vivemos tempos interessantes. Eu acho que ele deveria, como qualquer outra profissão, né, ser estagiário ou então ser agregado a um grupo de advogados, no qual ele manteria a capacidade de entender o mercado, né, e lá na frente ele sairia com o embasamento do empreendedorismo para criar o seu próprio negócio. Agora, a sobrevivência no mundo hoje empresarial está cada vez mais difícil. Por quê? Porque a mudança está uma coisa muito constante. Se você for olhar como era o que a gente fazia há um mês atrás, não é o que a gente está fazendo hoje mais. Não é o que está fazendo mais. Dá uma olhadinha nisso. Você chega ali, olha ali o estacionamento. Né? Veja, tem uma coisa ali que faz show, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, para botar isso para o campo da advocacia, é preciso que o jovem advogado tenha em sua mente que ele vai ter que trabalhar muito para poder ganhar o pão de cada dia, como diz a Bíblia. Não é? E hoje não é uma coisa fácil. Perfeito. Eu vou fazer mais uma colocação na seguinte linha. Né? O advogado já está estabelecido. Ele já passou por esse estágio da
de ser estagiário, de ser o advogado associado, e resolveu partir para montar o escritório dele, se uniu a determinados colaboradores, está no mercado, descobriu o seu nicho de mercado, proporciona um bom atendimento. Só que, da mesma forma que ele pensou, da mesma forma que ele buscou o empreendedorismo, que ele buscou a pesquisa, o colega fez do mesmo jeito. E agora nós temos um ambiente concorrencial qualificado. Ele está entre os bons, fazendo da melhor maneira possível. Que tipo de diferencial a gente poderia imaginar para esse ambiente concorrencial entre empreendedores? Empreendedores de verdade, aqueles que buscam inovar. O que pode fazer esse advogado para se sobressair? Lembre-se, vou dar uma máxima aqui. O problema não é ser melhor, é ser diferente. Melhor é um conceito muito relativo. O que pode ser melhor para você não pode não ser para mim. Mas diferente, não. Diferente é diferente para qualquer pessoa. Duas pessoas olhando uma coisa, aquilo é diferente. Então, esse jovem advogado, que vai ter uma concorrência muito forte, ele é que tem que descobrir isso. Se eu tivesse essa fórmula, eu estava milionário agora. Não é? Esse diferencial, ele tem que achar esse diferencial. O que é que ele faz que o outro não vai conseguir fazer? Da maneira como ele faz. Da maneira como ele faz, com o rótulo dele, com a marca dele, com a chancela dele. Ele tem que descobrir isso. E ele vai terminar de descobrir. Ele tem que arrumar um diferencial. Todos diferentes, todos iguais. Ele tem que arrumar um diferencial. E ele que vai descobrir esse diferencial. Eu lembro do fenômeno do empreendedorismo, né, do seu livro, e a gente consegue enxergar algo muito interessante quando o foco deixa de ser o produto e o foco passa a ser o cliente. Quando a gente imagina esse advogado, um profundo conhecedor do seu cliente, da sua clientela, quando a gente pensa nesse advogado buscando atender e performar melhor para o seu cliente, esse seria um caminho para ser diferente. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Agora, veja só. Ele tem que usar aquela definição de inovação. Né? Que a inovação não tem nada de tecnologia, necessariamente. É uma mudança no comportamento das pessoas. Ele tem que descobrir maneiras de abordar o seu cliente de forma diferente que os outros estão fazendo. Entendeu? Um canal aberto. Eu estou fazendo isso aqui, mas não significa necessariamente que vai fazer desse jeito. Né? Um canal aberto, celular disponível, tudo que você, a hora que o cara legal que resolve. Eu conheço um advogado que ele tem um cliente. O cliente dele foi pego numa blitz, não é? E fez tudo errado. Não ligou para o advogado. Aí levou o peso da lei nas costas dele. Aí o advogado dele disse assim para ele: mas rapaz, eu não sou teu advogado, pai. Você devia ter me ligado, que eu ia na delegacia com você e eu não deixava você constituir prova contra você mesmo. Aí ele era um excelente advogado, ele foi descobrir, ele viu uns erros da forma que foi feito o negócio e conseguiu derrubar o que foi feito contra ele. Então, esse vínculo que se cria entre o cliente e o advogado é um diferencial muito grande. O advogado não pode ser tá lá no pedestal e o cliente cai embaixo. O advogado precisa do cliente, como o cliente precisa do advogado. Entendeu? Um diferencial é o atendimento, é a maneira como eu atendo as demandas do meu cliente. Isso pode ser um grande diferencial. E é o grande diferencial. E aí a gente está falando de relacionamento, né? Do relacionamento saudável, do relacionamento de confiança, da relação de confiança. Isto mesmo, a relação de confiança. O advogado é uma pessoa que o cliente confia. Porque existe o segredo profissional. É feito jornalista. A fonte é sagrada. Então, o advogado, a polícia, qualquer questão judicial, o advogado não é obrigado a dizer nada. Como o cliente não diz. Entendesse? Então, essa relação de confiança é fundamental. Quanto mais ele desenvolver isso, mais o diferencial dele em relação aos outros. Perfeito, professor Manuel. Bem, eu
nós estamos chegando já ao final do nosso podcast, que é a contribuição do empreendedorismo para a formação desse jovem advogado. E, professor Emanuel, eu vou deixá-lo muito à vontade. Antes, né, informar o nosso inscrito no canal, nosso ouvinte, né, que nós estamos aqui, né, no nosso estúdio, no Torres Santos Advocacia. A gente está aqui para falar sobre temas que afetam o universo jurídico e, em especial, o jovem advogado que tem, né, a vontade, né, de entregar para a sociedade aquilo que recebeu nas bancas das suas universidades, das suas faculdades, dos seus estudos, né? Esse ímpeto de fazer com que a justiça seja realmente dada e fornecida da maneira correta ao cidadão, ao seu cliente. E é o momento de agradecer. Eu estou muito feliz pela sua presença aqui. Tenho certeza que todos alcançaram vários elementos e possibilidades de se fazer um empreendedor no ramo da advocacia. A idade, ela, nesse caso, vai funcionar. Quando eu falo de idade, eu não estou falando de ser mais jovem ou não, mas eu estou falando do tempo, né, de advogar, no sentido de que todas essas pessoas têm aí um mundo a desbravar no universo da advocacia. Vamos deixar o nosso ouvinte, né, com uma mensagem que seja, né, de otimismo, claro, sempre, e de grandes possibilidades nesse universo do direito. Eu deixo a palavra. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Estou muito feliz porque nós nos conhecemos há 21 anos aproximadamente. E a mensagem que eu deixaria é a mensagem que está no WhatsApp da minha orientanda cubana. Empreender sem medo. Nós nascemos empreendedores, então nós temos que empreender sem medo. O jovem tem essa virtude, essa coisa que é muito importante, que é a possibilidade de empreender sem medo. Agradeço mais uma vez o convite e qualquer coisa que seus assistentes, né, estão ouvindo as nossas palavras, precisarem na área do empreendedorismo, você fornece meu e-mail, meus contatos. Muito obrigado mais uma vez. Sem dúvida. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui no Juridicando. E estamos também no Spotify, nosso canal Juridicando. E vamos dar o like, que é muito importante para nosso crescimento do canal. Um grande abraço e até o próximo Juridicando. Tchau.